Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Hoje estaremos estudando o terceiro capítulo da nossa lição dos jovens do segundo trimestre de 2020, cujo título é Preparativos para a Conquista. A fim de facilitar a aula e também para que não fique cansativo aos irmãos, iremos dividir esta aula em 3 pequenos vídeos. Assim fica mais fácil para os irmãos acompanharem. Os objetivos específicos desta lição, como de costume, são 3. Mostrar quais os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista, explicar a respeito da necessidade de conhecer o ambiente da batalha, mas conhecer que, sem a intervenção divina, nenhuma vitória haverá. Demonstrar a coragem e a fé de Raabe, a heroína improvável. Antes de fazermos a leitura bíblica, que nos dará a base para o nosso estudo de hoje, eu quero destacar este texto do dia, que está em Provérbios 21:31, que assim nos diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Eu quero olhar este versículo sob 2 perspectivas. A primeira é que, não obstante o Senhor nos dar a vitória, ou seja, termos a certeza de que o Senhor nos dará a vitória, é preciso nos prepararmos. O texto diz que o cavalo ele é preparado para a batalha, para a guerra, para a peleja. Mesmo sabendo que o Senhor dará a vitória, mas há uma necessidade de um preparo. Veja o que aconteceu com Davi. Davi, ainda jovem, ele foi ungido rei. Mas ele não deixou de fazer suas tarefas diárias, não deixou de pastorear as ovelhas do seu pai, não deixou de fazer os seus trabalhos cotidianos, e ele foi à guerra, ele comandou o exército de Israel. Enfim, ele teve uma grande trajetória, uma longa trajetória, até chegar a sentar no trono de Israel. Isso foi um preparo para a vida de Davi, para que ele fosse rei. Então é necessário nós nos prepararmos para que o Senhor cumpra as promessas que tem feito em nossa vida. A segunda perspectiva é que, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente se ache em condições de fazer alguma coisa, nós necessitamos sempre da intervenção divina, sem a qual nós jamais alcançaremos vitória. A palavra de Deus diz que se Deus não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Agora sim, vamos ao texto bíblico que está no livro de Josué, capítulo 2, versículos intercalados 1, 9, 11, 23 e 24, que assim nos diz: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Antes de comentarmos o primeiro tópico, eu quero fazer uma reflexão rápida, abrir um parênteses aqui para fazer esta reflexão de uma informação que nós temos no versículo 1, quando diz que os 2 espias de Josué, que Josué enviara, foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Ora, estes homens entraram na casa de Raabe, que era um prostíbulo. Mas é interessante a gente notar que eles tinham uma missão, eles tinham um foco.
eles não se prostituíram, embora estivessem em um prostíbulo. Eles estavam ali para fazer a vontade do Senhor, estavam ali porque tinham uma missão. E eles pretendiam sim cumprir com esta missão. Aí nós entendemos com isso o quê? Que não importa o lugar, não importa a circunstância, pois o lugar não faz o crente, mas o crente sim faz o ambiente. A Bíblia diz, João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Mas o Senhor Jesus, ele disse, está escrito, registrado ali em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus dizendo o seguinte: vós sois a luz do mundo. Ou seja, onde nós chegarmos, o ambiente das trevas tem que fugir e a luz tem que chegar. A Bíblia diz que Deus disse a Josué: Josué, onde pisar a planta do teu pé, eu vou lhe tenho dado. Então, meu querido, onde você chegar, você tem que determinar que aquele lugar é do Senhor, que aquele lugar é santo, e assim será. O nosso primeiro tópico diz que Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Nós sabemos que Josué, ele é considerado pelos estudiosos da Bíblia o grande estrategista militar. E Josué, a primeira providência que ele toma neste momento é mandar o povo preparar comida, o povo preparar as provisões de alimentos, pois irão fazer uma viagem, irão atravessar o Jordão, irão para Canaã, então eles precisam estar preparados. Ele manda que alguém espalhe isso entre os povos, esta informação, que o povo deve se prover de alimento, né? Aí eu acho uma coisa interessante aí, meus queridos, é que este preparativo que Josué ordena ao povo é porque ele tem a visão, né, daquilo que é necessário para o momento, daquilo que se precisa fazer para o momento. E é bom a gente ter essa visão, porque às vezes Deus nos faz uma promessa e algumas pessoas, têm a tendência de ficar em casa, braço cruzado, perna para cima, esperando que as bênçãos de Deus vão cair do céu em nosso colo. Mas não é bem assim. Um exemplo: se Deus te prometeu que te levantaria como pregador da palavra de Deus, é necessário que você já esteja se preparando, que você esteja estudando a Bíblia, que você esteja buscando conhecimento, buscando a graça, orando, enfim, que você faça a sua parte. Veja o que Josué diz: provede-vos de comida. Ou seja, é necessário estar alimentado, é necessário termos o alimento necessário para atravessar, para lutar, para ir para a peleja. Então, uma das estratégias de Josué isso, era olhar o ambiente, ver o que era necessário para o povo, sentir a necessidade do povo e buscar prover esta necessidade. Em seguida, Josué convoca as tribos e ele vai aí separar as pessoas de acordo com a necessidade, de acordo com os trabalhos a serem feitos. Uma parte dos guerreiros irão para a luta, irão para a peleja, para a frente de batalha. Outros ficarão guardando as crianças, guardando as mulheres, guardando o patrimônio do povo, os bens que o povo tinha adquirido. Enfim, é uma divisão de tarefas, uma divisão de trabalhos. Então, compreender a necessidade do povo, compreender também a necessidade do trabalho, é importante para que nós tenhamos sucesso naquilo que Deus tem prometido fazer em nossa vida. Bom, agora o povo estava abastecido, como diz o texto. As tribos estavam reunidas, cada um já com a sua tarefa determinada, definida, o trabalho dividido, cada um sabia o que ia fazer, mas eles estavam agora pedindo a Josué, que Josué estivesse à sua frente, que Josué fosse um exemplo para eles. Estavam dizendo: olha, Josué, nós seremos contigo, assim como nós somos com Moisés. Agora tem uma coisa: tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. O que eles estavam pedindo a Josué, o que estavam cobrando de Josué, é que Josué fosse aquele exemplo à frente da batalha, é que Josué fosse realmente um líder.
E nós, às vezes, nos deparamos com a situação, né? Nós estamos à frente de algum trabalho, nós precisamos sempre ser o exemplo, nós precisamos sempre que os nossos liderados eles olhem para nós e possam seguir nossos passos. Nós precisamos fazer como Paulo fez, né? Temos que ter condições de dizer o que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, não precisa ser um líder de um departamento, não precisa ser um obreiro, não precisa ser um professor de escola bíblica para influenciar as pessoas. Nós, como cristãos, somos sempre influenciadores. Então você pode influenciar as pessoas onde você estiver, no colégio, no trabalho, na rua, na sua casa, sendo um exemplo. Vejam o que diz este ponto importante da lição. A herança de Deus só pode ser recebida por aqueles que a desejam. Assim nós concluímos o primeiro tópico deste capítulo, desta lição, e eu aguardo os irmãos no próximo vídeo. Olá, meus queridos, de volta para o segundo tópico da nossa lição. Este segundo tópico fala sobre os espias. A lição nos diz que Josué enviou 2 espias, né? Assim como a Bíblia nos relata, né? Enviou 2 espias para ver a cidade, ver o território, né? Conhecer o lugar onde se daria a batalha, a peleja. Vejam que Josué, ele estava determinado a ir para a batalha, para a peleja, mas ele teve esse cuidado de enviar antes 2 espias, 2 homens, para que fizessem um reconhecimento do território, um reconhecimento do lugar onde eles estariam pelejando. Isso nós queremos mostrar para os irmãos que estamos ainda que Josué aqui está no campo ainda da preparação ou dos preparativos. Vejam como é importante, né, se preparar, vejam como é importante conhecer o terreno, vejam como é importante sabermos as circunstâncias que nos rodeiam, né, conhecer de perto nas dificuldades, né, para a gente estar pronto, estar preparado para as lutas que vêm, né, enfim, para as adversidades que nos apresentam. Então Josué manda 2 homens observar a terra. E diz a lição também, né, o texto bíblico também, claro, nos diz isso, que estes homens, eles foram encontrados, foram descobertos na verdade. E quando eles são descobertos, a situação deles fica difícil. E isso mostra que, mesmo o Senhor estando conosco, as lutas vêm. Não esqueçam o que aconteceu com os discípulos quando eles estavam no barco. Jesus estava no barco e a tempestade veio. A tempestade veio para virar o barco, mas Jesus estava no barco. Então, ou seja, Deus contorna todas as situações possíveis. Agora não deixa que a luta não venha. Ele não impede a luta de chegar até nós. Então, eles foram descobertos, foram denunciados, mas Deus sempre tem uma porta de escape para o seu povo. Deus sempre tem uma saída. E para aqueles espias, a saída de Deus foi usar uma mulher, uma prostituta chamada Raabe. Vejam que interessante. O texto nos diz que quando Raabe fala com eles, né, ela já sabe, ela mostra que já tinha conhecimento de que Deus daria a cidade de Jericó ao povo de Israel. Ela também mostra que ela conhece, ela sabe que o Deus do povo de Israel é Deus acima de todos os deuses. É Deus nos céus, é Deus embaixo na terra. Ou seja, ela já tinha ouvido falar do nosso Deus. E é importante nós falarmos sobre isso, porque muita gente por aí já ouviu falar do Senhor, sabe que Deus transforma a vida, que Deus liberta, tem ouvido testemunho de muita gente, tem visto vidas sendo transformadas, mas às vezes precisa apenas que nós cheguemos com uma palavra de Deus, que nós possamos dar a mão, né? Estender a mão para tirar essas pessoas das garras dos inimigos, né? Do inimigo. Enfim, Deus, seu nome ele tem sido glorificado, seu nome tem sido exaltado em muitos lugares onde nós nem imaginamos. Então, quem imaginaria que
os espias iriam encontrar uma mulher com tanta fé em Deus, uma mulher com conhecimento de Deus como Raabe, né? No lugar daquele, Jericó, um lugar totalmente idólatra, mas o nome do Senhor já era glorificado, já era exaltado na vida daquela mulher. Embora ela estivesse ainda presa, né, à prostituição, embora estivesse naquela situação, naquela circunstância, mas ela sabia que há um Deus nos céus que faz milagres. Aqui nós vemos a intervenção divina. É a mão de Deus estendida sobre aqueles homens. Então Deus, neste momento, usa esta mulher, né, uma prostituta. A gente vê na Bíblia Deus usando a prostituta Raabe, a gente vê na Bíblia Deus usando uma jumenta para falar com Balaão, a gente vê na Bíblia Deus usando Nabucodonosor para decretar que o Senhor é Deus dos deuses, é o soberano. A gente vê Deus usando o rei Ciro, um ímpio também, né, para abençoar o seu povo. Enfim, Deus, quando estende sua mão, ele é para fazer milagre, não importa as circunstâncias. A Bíblia diz que é Deus quem dá a vida, quem tira a vida, é Deus quem sara, é Deus quem fere, é Ele quem coloca o homem no trono, é Ele quem tira o rei do trono também. Então, a intervenção divina é um fator preponderante para as nossas conquistas, para a nossa vitória. Até o próximo vídeo. Olá, meus amados, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso terceiro tópico da nossa lição. E esse terceiro tópico tem o título Raabe, uma heroína da fé. E nos diz o texto: a figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus para demonstrar que Deus é soberano. Nosso Deus, ele age como quer, né? É tremenda a história de Raabe. A gente vê que Deus, ele usa esta mulher, né, uma prostituta, e futuramente, anos depois, séculos depois, esta mulher vai estar entre os heróis da fé, vai figurar na lista dos heróis da fé descrita em Hebreus capítulo 11. Então os irmãos veem como Deus faz, né? Deus transforma, né, as pessoas. Deus faz com que uma mulher que para a sociedade não tem qualquer valor. Aí é interessante dizer que ela era estrangeira, né? Não fazia parte do povo de Deus, não fazia parte das tribos de Israel. E, além de estrangeira, prostituta. Então, que valor esta mulher teria? Até os olhos do povo de Israel mesmo, né? Como eles viam esta mulher? Mas Deus, olhando dos céus para Raabe, Deus a via como um instrumento em suas mãos. Assim como Deus viu Saulo. Saulo que perseguia os cristãos, que prendia, torturava, matava. Mas quando Deus revelou-se a Ananias e disse: Ananias, recebe Saulo em tua casa, Ananias se espantou e disse: Senhor, tu não tens visto como este homem tem perseguido teu povo, tem prendido, tem torturado, tem matado? Aí Deus diz: Ananias, este é para mim um vaso escolhido. Então, da mesma forma, Deus escolhe Raabe. E a história dela é tremenda, né? A Bíblia vai nos mostrar que Raabe, depois sai de Jericó, ela casa com um homem de Judá. E eles têm um filho. Este filho é Boaz, que vai casar com a moabite Ruth, outra estrangeira. E eles serão os avós de Davi, do rei Davi, né? Então os irmãos vejam como é que Deus faz, né? Pega uma pessoa que, não vou nem dizer que está no anonimato, ela não está no anonimato, porque Raabe era conhecida, mas de uma fama terrível, né? Uma fama pejorativa de uma mulher que não tinha valor. E esta mulher vai figurar entre os heróis da fé. Agora o comentarista vai nos falar sobre a estratégia de Raabe. Raabe, para proteger os espias, ela mentiu, né? Usou a mentira. Aí alguém pode dizer: mas foi uma mentira santa? Não, não foi, porque não existe mentira santa, viu? Mentirinha branca, essas coisas, não existe isso, mentira é mentira. Mas alguém pode perguntar também: mas irmão, e aí? A gente pode também fazer o que Raabe fez? Raabe mentiu por uma boa causa, a gente pode fazer isso? A Bíblia mostra que não.
né? A Bíblia mostra que nós devemos sempre preservar a verdade, manter a verdade, falar a verdade em todas as situações, em todas as circunstâncias. Ela não aprova a mentira. Tá, mas então Deus aprovou a mentira de Raabe? Não, não foi. Deus também não aprovou. O que acontece que nós temos que perceber é que Raabe, neste momento, ainda não servia ao Senhor, embora ela já tivesse ouvido falar de Deus, tivesse convicção que o Deus de Israel era o Senhor Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, mas ela não tinha ainda um pacto com esse Deus, ela não conhecia ainda esse Deus, não sabia ainda como se proceder na presença desse Deus, então ela não servia a Deus. Então, tanto é que ela ainda vivia na prostituição. Então, uma mentira para a mulher que vivia na prostituição não seria nada, né? Mas para os servos de Deus, não, isto não é aconselhável. Por fim, o comentarista nos fala sobre o fio de escarlate. Como os irmãos sabem, o fio de escarlate é aquela corda que os espias mandaram Raabe colocar na sua casa, né, pelo lado de fora, para que a sua casa não fosse destruída. Seria uma marca para que Deus a poupasse, tanto a ela como a sua família. E este fio de escarlate, né, ele aponta para a salvação, né? Salvação em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que quando Jericó foi destruída, os muros da cidade caíram, a casa de Raabe, que ficava sobre o muro, permaneceu firme, permaneceu em pé. Foi a única coisa que permaneceu ali, né? Todo o restante do muro caiu. E aí isso nos remete à palavra de Deus, que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, meus queridos, o fio de escarlate é a marca do sangue de Jesus que está sobre nossas vidas. Nós hoje somos vitoriosos, né? A morte não pode nos tocar, porque nós temos a marca do sangue de Jesus. Então, essa lição de hoje nos traz importantes aprendizados, né? Para a nossa vida diária, para a nossa vida prática, né? Que estes aprendizados, né, nos mostra que devemos estarmos preparados sempre, né, para que Deus cumpra em nós a sua vontade, para que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. Esta lição de hoje nos mostrou também que é do Senhor que vem a vitória, né? A intervenção divina sobre a nossa vida, ela é essencial, é preponderante para que sejamos vitoriosos. E por fim, né, esta lição mostra que Deus, ele é soberano no seu querer, no seu fazer. Jó disse o seguinte a Deus: ó Deus, bem sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Tudo tu podes, Senhor, todas as coisas. Nenhum dos teus intentos, teus pensamentos pode ser impedido, pode ser alterado, pode ser mudado, né? Porque tu és soberano. Então Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.